Eles me dizem que essa palavra paternidade ou pais só passou a circular por volta de 200 anos atrás, e mais ou menos naquela época, um certo John Walmot, o conde de Rochester, disse algo significativo. Ele disse: antes de me casar, eu tinha 6 teorias maravilhosas sobre como ser pai, mas agora eu tenho 6 filhos e todas as teorias se foram. Infelizmente, de alguma forma, as pessoas foram levadas a acreditar que todas as crianças nascem inadequadas e temos que tornar elas adequadas. Não. Então, o que devo fazer sendo seu pai ou sua mãe? Eu quero que você olhe para trás e veja, quando você tinha 5, 6 anos de idade, qual seria o melhor tipo de pai e de mãe para se ter? Se você olhar para trás, você saberá muito claramente. Se você é pai ou mãe, o importante é, por favor, não fique em um grande pedestal. A única qualificação que você tem é que você veio para cá alguns anos antes. Esse é o único erro que você cometeu. Sim? Quando você diz, eu queria ser jovem, o que isso significa é, eu cometi o erro de chegar muito cedo. Portanto, essa é a única qualificação que os adultos têm, que chegaram aqui alguns anos antes do que os mais jovens. Isso não qualifica você para dar conselhos sobre tudo no universo. Não qualifica. Se você admitir sua ignorância com jovens, e especialmente com as crianças pequenas, eles se tornarão seus amigos íntimos. Caso contrário, eles olham para você como se você estivesse acima deles, porque eles têm que olhar assim. Existe um negócio de hierarquia, e é claro, todo mundo odeia essa hierarquia, porque ao olhar para cima, o pescoço dói, sabe? Ninguém gosta disso. Porque, ao tentar se colocar acima, você está perdendo a possibilidade de ser um bom amigo. Se você não é um bom amigo, eles não buscarão seu conselho. Eles não estão apenas na vizinhança. Agora, globalmente, eles buscam respostas, ok? Você não sabe onde está o amigo deles. O amigo deles está em Timbuktu agora, não na vizinhança. Um relacionamento só é possível quando você não está no púlpito, você está abaixo, no chão, como todo mundo, com os mesmos 2 pés. Somente assim é possível, somente assim existe amizade. Quando há amizade, há espaço para correção. Quando não há amizade, você pode falar o que quiser, ninguém vai ouvir mesmo. E se você continuar dando conselho após conselho, eles farão o contrário, apenas para irritar você. Muitos filhos fazem as coisas simplesmente porque isso enlouquece os pais. Sim ou não? Eles estão fazendo isso apenas para enlouquecer os pais, eles apenas se divertem, porque esses conselhos e conselhos e conselhos... Conselhos são repugnantes, ninguém gosta de conselhos. Mas, se houvesse um vínculo de amizade, naturalmente eles ouviriam. Isso é o que se deve conquistar. Os pais e professores devem conquistar a amizade da nova geração, ao invés de pensar que só porque você chegou alguns anos antes, você conhece o universo. Não existe isso. Então pare de aconselhá-los. Apenas seja amigo deles, brinque com eles, vá ao cinema com eles, ouça o seu tipo de rap, dance com eles. Você verá que eles vão gostar de você. Haverá um relacionamento. Uma vez que existe um relacionamento, você pode fazer alguma coisa, você pode influenciar eles. A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é: filho não significa um projeto personalizado. Estamos fabricando a próxima geração de pessoas.
Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho, não encaixando aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral, porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos. Não tem nada especial a ser feito, você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo, só precisa expor eles à natureza, só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha 5 anos? Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem 4 ou 5 anos. Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico, você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo está acontecendo infinitamente no iPad, para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos, a menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo o tempo pode ser ajustado. Se eles realmente estão admirando você, 5 minutos valem 5 dias. 5 minutos de contato são como 5 dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência, não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de 3 anos, eles estão perguntando, o que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer, todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar Jihad Jones. Porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar, porque é a exposição, não é o ensino moral que vai colar, é a exposição a que a criança foi exposta que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado, simplesmente vida do jeito que é. Acho que, se as pessoas querem ter filhos, isso pode soar extremo, mas eu diria que pelo menos por 2 meses em um ano, quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por 2 meses. Tudo bem, mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar, mas eles devem viver na natureza, as crianças. Muito, muito, muito importante. Se você quiser ter seus filhos fisicamente, mentalmente saudáveis e equilibrados, o que é o mais importante. Os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer, eles devem alcançar por meio dos filhos. Então, eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são e não precisam ser. Então, é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você, a geração mais velha hesitou em dizer isso. Essa geração, quando eles têm 10 anos, estão dizendo a você, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então isso significa dizer que você não diz nada a eles? Não, é da sua conta ver, porque se você não os orientar, outra pessoa na rua irá. Ou alguém vai fazer de longa distância na internet, todos os tipos de criaturas estão por aí. Certo? Portanto, sim, para protegê-los, para nutri-los, para permitir que explorem suas possibilidades,
É seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer, o que vai acontecer. Me diga, quando você sente medo, isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro, não apenas do seu futuro, de tudo que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual é o sentido se você vai fazer as mesmas coisas? Se você quiser que seus filhos considerem as sugestões que você está dando, não tente disciplinar eles. Se funcionar, se você tentar disciplinar eles e funcionar, infelizmente significa que você tem filhos burros. Se eles forem inteligentes, simplesmente não funcionará, realmente. Não é? Você não gosta disso? Se eles forem apenas crianças burras e indefesas, vai funcionar. Caso contrário, com disciplina de repressão, não funcionará. Sim, aqui e ali, talvez você bata um pouco o pé no chão, mas esse direito também você só consegue porque você construiu um relacionamento. Você construiu um relacionamento amigável, muito próximo, então em algum lugar você pode usar o privilégio de ser mais velho do que elas e bater o pé sobre algumas coisas. Mas você não pode disciplinar elas, você deve tirar essa ideia da sua mente, porque não funcionará. Se elas não gostam da sua disciplina, daqui a alguns meses apenas, elas não gostarão de você. Se daqui a alguns anos elas odeiam sua disciplina, então você deve saber que muito tempo depois elas também vão odiar você. Não há dúvida sobre isso, não é? Portanto, não se coloque nessa situação. O mais importante é proporcionar a ela uma atmosfera que seja alegre, amorosa e inspiradora, inspirando ela a se erguer e encontrar todo o seu potencial. Se essa atmosfera for proporcionada, você realmente não precisa se preocupar com a disciplina. A disciplina acontecerá por si só. Disciplina não significa controle. Disciplina significa que você está focado no conhecimento. A palavra disciplina em inglês significa aprender ou aprendizado. Então, quando você diz eu sou disciplinado, isso significa que você está sempre disposto a aprender, que você não está preso a um modo. Portanto, disciplina não é apenas fazer algo de alguma maneira, mas que você está disposto a aprender como fazer tudo melhor. Então, se você está constantemente se esforçando para fazer tudo melhor, você é disciplinado. Você está apenas fazendo algo de uma maneira particular. Isso não é disciplina. Se você trouxer práticas de yoga para a vida de uma criança, não há como ela não ser disciplinada. A disciplina acontecerá para ela. Esse é o erro. Ou essa é a falha fundamental nos sistemas educacionais de hoje, que achamos que precisamos preparar as pessoas para algo. Não precisamos preparar as pessoas para nada. Precisamos apenas tornar as pessoas flexíveis e aguçar sua inteligência, aguçar sua percepção. Tudo o que vier a ser necessário, faça aquilo. A única coisa é que você tem que tornar a inteligência humana de tal forma que seja flexível. E ela captará rapidamente o que está ao redor. A percepção é aguçada, a inteligência é aguçada, mas você não se torna um bloco de concreto, que eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se tornando um bloco de concreto, você não poderá mudar a si mesmo. Significa dizer que nenhum assunto precisa de treinamento? Sim, será preciso. Muitos assuntos precisam de conhecimento especializado, que requerem um certo nível de aplicação e treinamento. Não estou questionando isso, mas você não precisa fazer isso desde cedo. Agora, desde os 3, 4 anos de idade, eles estão dizendo, eu vou me tornar um engenheiro de TI, eu vou me tornar uma startup, agora é tudo startup. Ou um médico, engenheiro, tudo era médico há um tempo, depois foi um pouco para engenheiro, agora computador,
Agora, startup. Quantas startups faliram no país? Muitas, infelizmente. Porque você não precisa de uma cultura de startup, cultura de engenharia, algo assim. O que você precisa é que você seja uma geração em busca de soluções. Deixe seus filhos fazerem algo que você não poderia sonhar. Se você atingiu um certo nível de sucesso, você cuidou do pão para seus filhos, então deixe eles viverem uma vida onde eles não tenham que pensar no pão. Ou seja, eles não vivem para a sua sobrevivência, eles vivem para criar algo que é maravilhoso para si e para todos os outros. Ainda ontem, alguém estava me perguntando em uma reunião em que eu estava, Sadhguru, eu tenho um menino de 14 anos. Um menino de 14 anos é um problema, eu sei. Porque eu fui um menino de 14 anos, um dia. Eu fui. Eu sei que ele é um problema. A senhora estava em lágrimas. Eu tenho um menino de 14 anos. Eu entendo. Eu disse, não diga mais nada, eu entendo. Um menino de 14 anos. Então a questão é, quando você tinha um filho, quando ele era um bebezinho, mumumu, mumumumu, você adorava porque você podia torcer e virar e brincar com ele da maneira que você quisesse. Sim? Aí ele se tornou uma criança de 3 anos e engatinhava por todo lado. Você também engatinhava com o bebê, você brincava com o bebê, você tentava falar com eles, gugu dadá, esconde, esconde, tudo aquilo. Tudo era legal. Então ele cresceu, agora ele se tornou um garoto de 14 anos. O que isso significa é que ele está tentando ser ele mesmo. Ele quer ser um homem, ele está com pressa. Mas você ainda quer fazer mumumu para ele. Quando você engatinhou com ele quando ele tinha 2, 3 anos, ele também gostava. Mas agora ele quer swingar. Você também deve swingar com ele. Mas você ainda quer engatinhar. Você ainda quer fazer mumumu. Não funciona. A melhor coisa, se você quer ter algum valor para seus filhos, sejam eles seus próprios filhos biológicos ou se eles estão estudando com você, o mais importante é que quando eles te virem, eles devem dizer, uau, eu quero ser assim. Sim? Você deve se tornar esse tipo de pessoa. Você não precisa dizer nada. Você se torna esse tipo de pessoa. Todo mundo quer ser como você. Você deve aprender a dançar como eles, você deve gostar de cantar como eles, você aprende a falar como eles. Então eles dirão, uau, é assim que eu quero ser. Uma vez que eles quiserem ser como você, não haverá problema em fazer isso acontecer. Sim? Muito simples. Portanto, você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Não exigir coisas. Você deve fazer com que eles se apaixonem por você. Isso é o que você precisa fazer. Se alguém tem que se apaixonar por você, o que você deve fazer? Você deve brilhar um pouco. Olá? Sim ou não? Você deve brilhar um pouco. Shankaran Pillai estava no jantar da família e, quando todos se acomodaram para jantar, ele se levantou diante da mesa e anunciou, vou me casar com a Lucy, que mora do outro lado da rua. Espero que esse não seja o nome. Então, o pai disse, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela não tem nada. Ela parece um mendigo. Você vai se casar com aquela Lucy? A mãe disse, o quê? Você vai se casar com aquela Lucy? Os tios sempre se intrometem nesse tipo de assunto, sabe? O tio disse, o quê? Você vai se casar com aquela Lucy? Você viu o cabelo dela? Parece falso. A tia, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela está sempre maquiada. Você vai se casar com aquela mulher maquiada?
O garotinho, o sobrinho não pode ficar de fora. Ele disse, você vai se casar com a Lucy? Ela nem sabe o que é cricket. Como você pode se casar com ela? Shankaran Pillai se manteve firme e disse, sim, eu vou me casar com a Lucy. Todos perguntaram em uma só voz, por quê? Ele disse, porque ela não tem família. Não existem muitas opiniões para enfrentar. Então, quem é a pessoa certa? Eu não quero tirar todo o romance da sua vida. Mas, deixe-me dizer isto, não existe pessoa certa neste planeta. Se você entrar nesse tipo de mentalidade real, eu encontrei a pessoa certa, logo você vai ficar desapontado. Você precisa entender que não existe pessoa certa. A primeira coisa é ver se eu sou a pessoa certa. Sim, eu sou a pessoa certa e não existem pessoas certas neste planeta. Se você entender, você tem seus disparates, eles têm os disparates deles, nós podemos ajustar disparates com disparates e seguir. A coisa mais importante é você se levar a um lugar onde a sua experiência de vida é simplesmente agradável, por você mesmo. Você é maravilhoso. Agora, vamos ver o que é atraído para este aqui. Se você for realmente maravilhoso, as coisas acontecerão de todas as maneiras. Eu estou dizendo. E isso tudo é uma coisa americana de que existe uma alma gêmea em algum lugar. Deus fez apenas mais uma pessoa só para você. Mas hoje em dia, a cada 2 anos, Ele continua fazendo mais uma pessoa só para você. Obviamente, Deus está cometendo muitos erros com você. Veja, o corpo precisa de um parceiro, é compreensível. Talvez, psicologicamente, você também precise de um parceiro, é compreensível. Emocionalmente, você precisa de um parceiro. A sua alma não pode precisar de um parceiro, então a alma não precisa de um parceiro. Nem alguém foi feito perfeitamente para você, ok? Se você investir um profundo senso de envolvimento, algo maravilhoso pode acontecer por causa do seu envolvimento. Não porque outra pessoa seja fantástica, não. Mesmo se você escolher um tolo, na verdade é fácil dessa maneira. Se eles não fossem estúpidos, por que eles viriam até você em primeiro lugar? Não, não, não. Eu só estou sendo maldoso. Portanto, mesmo que você escolha um tolo, não importa. Se você se envolver, isso pode se tornar algo muito bonito. Você escolhe a pessoa mais inteligente do universo, isso pode ser um desastre. Então, não pense em termos de, sabe, seja lá o que for essa bobagem de feitos um para o outro. Não. Você escolhe o oposto, na verdade. Mas depois de algum tempo, depois de um pouco de tempo, você lentamente começa a esperar que eles sejam exatamente como você. Esse é um erro grave, porque se mais uma pessoa se tornar igual a você, você não será capaz de suportá-la por 2 dias. Ninguém é como você e isso é bom. Não procure por semelhança. Não é necessário. É por causa da diferença que você se envolve, não o contrário. Nossas mães estabeleceram uma referência incrível. No momento que você diz mães, eles estão colocando um som ambiente de choro de bebê. Perfeito. Apenas o efeito halo, eu acho. Sim. Elas estabeleceram uma grande referência de ser uma esposa ideal. No entanto, eu, ou as meninas da minha geração, sentimos que não podemos ser tão boas esposas quanto nossas mães foram. Portanto, eu devo sentir que estou falhando na minha vida pessoal ou devo sentir que não estou dando o devido valor ao meu casamento, uma vez que eu sou casada? Como devo me sentir em relação a isso? Você sabe que nosso centro nos Estados Unidos fica no Tennessee. Tennessee é um tipo de estado, ok? Mary Makovsky. Não é romeno, certo? Mary Makovsky se casou. E depois da sua lua de mel, eles voltaram para casa e ela ameaçou dizendo que iria fazer um jantar sozinha. Me desculpe, ela disse que iria fazer o jantar para o novo marido.
O marido voltou do trabalho, ela serviu o jantar, ele colocou a comida na boca e lentamente ele foi mastigando e entrou em pensamentos profundos. Então, ela estava muito animada com esse jantar e disse: "Só tem duas coisas que a minha mãe me ensinou a cozinhar: bolo de carne e torta de maçã." Então, ele olhou para ela e disse: "Querida, qual deles é este aqui?" Então, sua mãe ou sua avó, como elas se tornaram boas esposas? Em grande parte, se acreditava que o caminho para o coração de um homem era através do estômago. Hoje, seu marido vai chamar o Uber Eats, ou o que quer que seja, Quick Picks, isso e aquilo, Swiggies, o que for, certo? Então, você não pode ser uma boa esposa baseada em como sua avó se tornou uma boa esposa. Você não pode se tornar uma boa esposa baseada em como sua mãe se tornou uma boa esposa. As situações mudaram, as expectativas mudaram. Não está mais no estômago. Para alguns subiu para a cabeça, para outros foi mais para o sul. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia, e todo mundo está a apenas 1 segundo de distância da informação, e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar nossa personalidade individual e preservar nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é um atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara, isso é necessário. Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara. Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la. Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa. Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo, você não consegue fazer elas pararem de sorrir, mas lentamente se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la, está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo, isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou. É uma prisão que você constrói e fica presa a ela. Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo.
Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar a máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, quem é esse cara antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa pra lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindhu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, Sim. para nós, isso não é necessário. Se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades e pronto. Especialmente para você como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido, como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia, porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar 2 anos até que os resultados cheguem até eles. Para você é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida
indivíduo, o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo existem muitos desafios. Agora mesmo nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesma, suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos, depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui 1000 anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias sejam um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atravessar. Se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. Estar sempre no lugar certo em sua vida exige um certo talento, não pense que é sorte. Nas tradições espirituais, em muitas tradições espirituais, sempre o Sangha, ou a associação, ou estar em um tipo certo de companhia, sempre foi uma parte muito importante no crescimento de uma pessoa, porque existem pouquíssimos seres humanos, só uma pequena porcentagem deles, que, não importa onde estejam, eles permanecerão no caminho. Todos os outros seres humanos precisam de apoio. Se eles não estiverem em boa companhia, há uma chance muito pequena de fazerem as coisas certas. Infelizmente, essa é a realidade. Não é necessariamente uma desgraça, porque o que isso significa é que eles estão abertos a influências. É responsabilidade do tecido social criar a atmosfera certa para que cada indivíduo cresça na direção do que é belo para o indivíduo e para todos ao seu redor. Mas nem sempre. Ou raramente, as sociedades conduzem essa responsabilidade no sentido certo, porque as sociedades não são permitidas. As sociedades não são permitidas a passarem por uma metamorfose, dependendo de qual for a influência, é naquela direção que ela crescerá. Eu não sei, ainda não quero acreditar nisso.
Eles estão me dizendo que mais de 80% do conteúdo na internet é pornografia. Eu ainda não quero acreditar que isso seja possível. Mas as pessoas que estão bem informadas me dizem, Sadhguru, é isso mesmo? Este é um mundo doente. 80% é um mundo doente, não é um mundo saudável. Então, estar sob o tipo certo de influência, uma influência que estimule você na direção da sua verdade suprema, uma influência que lhe dê a coragem e a força necessárias para caminhar o caminho da integridade. Porque com um senso de integridade frágil, ninguém nunca será espiritual. E isso deve ser entendido, que para coisas ruins atingirem você, elas não precisam necessariamente ser direcionadas para você. Se você por acaso estiver no tipo errado de ambiente, coisas negativas podem lhe atingir. Isso me recorda 2 terroristas estavam preparando cartas-bombas, bombas que vão pelo correio. Depois de terem feito algumas, um perguntou ao outro, você colocou o suficiente? Você acha que estamos colocando explosivo suficiente nos envelopes? O outro respondeu, por que você não abre um e vê? Ele disse, isso vai explodir se eu abrir. O outro disse, seu tolo, não está endereçado para você. Não precisa estar endereçado para você. Você abre a caixa errada, ela vai explodir na sua cara. É assim no mundo, é assim dentro de você. Existem muitas caixas na sua cabeça. Se você abrir a caixa errada, minhocas vão sair rastejando. Se você abrir outra caixa, perfume sairá dela. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso dentro de você? Se você abrir uma certa parte da sua mente, sairá sujeira. Se você abrir outra parte da sua mente, sairá perfume. Você não percebeu? Estar consciente o suficiente. Estar na companhia certa, de modo que a sujeira não será tolerada, de tal forma que você deixe sair o perfume de dentro de você e não a sujeira, é uma parte importante do crescimento de uma pessoa. Porque você não precisa sair procurando sujeira na sarjeta, tem o suficiente na sua cabeça, não tem? Quando dizemos nadis, não estamos falando dos 72 mil, porque esses 72 mil são apenas um ramo dos 2 nadis básicos, o Pingala e o Ida. 36 mil se ramificam do Pingala, 36 mil se ramificam do Ida. Esta é a fisiologia energética de um ser humano. Quando dizemos Nadi Shuddhi, estamos falando de purificar fundamentalmente o Pingala e o Ida, para que o sistema energético funcione em equilíbrio. Existe uma conexão entre sua respiração e sua estrutura mental. Trazer equilíbrio ao seu pensamento é um passo muito importante que você precisa dar, se quiser trazer equilíbrio à sua atividade, sua emoção e os resultados de sua vida. E o impacto que você causa na vida de outras pessoas, Nadi Shuddhi desempenha um papel importante. Como praticar Nadi Shuddhi? Ela irá demonstrar. Por favor, observe. Sente com as pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta.
Olhos fechados. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre os dedos, médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso. Concentre-se em sua respiração. Então, quando você faz o Nadi Shuddhi, o mais importante é inspirar e expirar completamente, da forma mais lenta e gentil que for possível para você. Você não deve fazer nenhum som ao expirar ou inspirar. Então, para que isso aconteça, você só precisa se lembrar de um ponto básico para que o Nadi Shuddhi aconteça por si só. Você sempre mudará após cada expiração. Então, isso significa, qualquer que seja a narina que você inspira, será a mesma que você expira. Faça Nadi Shuddhi por no mínimo 4 minutos. Algumas correções para a prática. Não mantenha a mão esquerda na coxa. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo. Para esclarecer, na mão direita, você usa apenas o polegar e o dedo anelar. O anelar e o dedo mínimo permanecem retos e juntos mantendo contato. Dobre o dedo médio e o indicador. Se você não for capaz de mantê-los retos, faça o melhor que puder. Além disso, há uma tendência de manter a cabeça abaixada ou virada para um dos lados. Inconscientemente, seu rosto pode se inclinar para um lado ou para outro. Sua cabeça deve estar reta. Se você mantiver isso, seu sistema chegará a um equilíbrio muito rapidamente. Certifique-se de não estar pressionando com muita força a parte inferior da narina. Localize o osso septal na sua narina direita, apenas 1 milímetro abaixo. Se você colocar o polegar com uma pressão mínima, você pode bloquear a narina de forma eficaz, então nenhum ar poderá escapar. Certifique-se de que você não está respirando superficialmente, fazendo respiração natural, ou prendendo a respiração. Faça uma completa inspiração e uma completa expiração. Vamos fazer Nadi Shuddhi juntos agora. Sente-se numa postura de pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Se você não conseguir se sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, cruzando as pernas na altura dos tornozelos. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre o dedo médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Feche os olhos. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso até pedirmos que você pare. Concentre-se na sua respiração.
A respiração é uma completa inspiração e uma completa expiração. Faça da forma mais devagar e gentil que puder. Esteja certo de que sua coluna está confortavelmente ereta. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Continue focado na sua respiração. Quem é louco se acomoda. Quem não é louco, segue em frente, segue. Não se acomoda em lugar algum. No momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança. Quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. E quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então você não tem coragem de sair e mais uma vez fazer a viagem. Então, se tudo que você está procurando é por um piquenique, então tudo bem. Você sabe, parece assim, se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância, em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor. Ela segue. Então você olha ao redor e o bambu as belas rochas, o bambu ao seu redor, e tudo é tão maravilhoso. O vale é tão bonito. Qual é o propósito? De dar mais um passo. Isso é maravilhoso, é isso. Sua mente lhe diz, é isso. Eu não estou questionando a beleza do lugar. Eu não estou questionando o prazer de estar lá. Mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você, simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor. E suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado. Então, uma nova lógica surgirá. Você vê toda vez, para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica. Já percebeu isso em si mesmo? Como se costuma dizer, quando você é estudante, todo mundo é comunista. No momento em que você termina a sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista. No momento em que você se casa, você se torna um capitalista. De acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto, novos níveis de lógica virão. O mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas, é isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo. É por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar. Você se agarre a isso.
Amanhã aparecerá um horror para você, não importa, você se agarre a isso. Você se sente como no inferno, você se agarre a isso. Isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece. Eles me dizem que essa palavra paternidade ou pais só passou a circular por volta de 200 anos atrás, e mais ou menos naquela época, um certo John Walmot, o conde de Rochester, disse algo significativo. Ele disse: antes de me casar, eu tinha 6 teorias maravilhosas sobre como ser pai, mas agora eu tenho 6 filhos e todas as teorias se foram. Infelizmente, de alguma forma, as pessoas foram levadas a acreditar que todas as crianças nascem inadequadas e temos que tornar elas adequadas. Não. Então, o que devo fazer sendo seu pai ou sua mãe? Eu quero que você olhe para trás e veja, quando você tinha 5, 6 anos de idade, qual seria o melhor tipo de pai e de mãe para se ter? Se você olhar para trás, você saberá muito claramente. Se você é pai ou mãe, o importante é, por favor, não fique em um grande pedestal. A única qualificação que você tem é que você veio para cá alguns anos antes. Esse é o único erro que você cometeu. Sim? Quando você diz, eu queria ser jovem, o que isso significa é, eu cometi o erro de chegar muito cedo. Portanto, essa é a única qualificação que os adultos têm, que chegaram aqui alguns anos antes do que os mais jovens. Isso não qualifica você para dar conselhos sobre tudo no universo. Não qualifica. Se você admitir sua ignorância com jovens e especialmente com as crianças pequenas, eles se tornarão seus amigos íntimos. Caso contrário, eles olham para você como se você estivesse acima deles, porque eles têm que olhar assim. Existe um negócio de hierarquia, e é claro, todo mundo odeia essa hierarquia, porque ao olhar para cima, o pescoço dói, sabe? Ninguém gosta disso. Porque, ao tentar se colocar acima, você está perdendo a possibilidade de ser um bom amigo. Se você não é um bom amigo, eles não buscarão seu conselho. Eles não estão apenas na vizinhança. Agora, globalmente, eles buscam respostas, ok? Você não sabe onde está o amigo deles. O amigo deles está em Timbuktu agora, não na vizinhança. Um relacionamento só é possível quando você não está no púlpito, você está abaixo, no chão, como todo mundo, com os mesmos 2 pés. Somente assim é possível, somente assim existe amizade. Quando há amizade, há espaço para correção. Quando não há amizade, você pode falar o que quiser, ninguém vai ouvir mesmo. E se você continuar dando conselho após conselho, eles farão o contrário, apenas para irritar você. Muitos filhos fazem as coisas simplesmente porque isso enlouquece os pais. Sim ou não? Eles estão fazendo isso apenas para enlouquecer os pais, eles apenas se divertem, porque esses conselhos e conselhos e conselhos... Conselhos são repugnantes, ninguém gosta de conselhos. Mas, se houvesse um vínculo de amizade, naturalmente eles ouviriam. Isso é o que se deve conquistar. Os pais e professores devem conquistar a amizade da nova geração, ao invés de pensar que só porque você chegou alguns anos antes, você conhece o universo. Não existe isso. Então pare de aconselhá-los. Apenas seja amigo deles, brinque com eles, vá ao cinema com eles, ouça o seu tipo de rap, dance com eles. Você verá que eles vão gostar de você. Haverá um relacionamento. Uma vez que existe um relacionamento, você pode fazer alguma coisa, você pode influenciar eles.
A primeira e mais importante coisa que precisamos entender é: filho não significa um projeto personalizado. Estamos fabricando a próxima geração de pessoas. Aqueles que decidem ter filhos devem ter tempo dedicado ao filho, não encaixando aqui, 10 minutos aqui, 10 minutos ali. Você deve ter tempo de dedicação integral, porque se trata de tornar a próxima geração melhor do que nós somos. Não tem nada especial a ser feito, você não precisa comprar um brinquedo sequer. Você só precisa gastar tempo, só precisa expor eles à natureza, só precisa expor eles a várias formas de criação. Mas, só para se livrar da criança, você comprou um iPad para ela quando ela tinha 5 anos? Veja, você compra um iPad para ela quando ela tem 4 ou 5 anos. Não pense que é por causa do seu amor. Você está sendo estratégico, você quer se livrar dela. Livrar-se dela significa que ela abre algo e algo está acontecendo infinitamente no iPad, para que você possa tratar de seus assuntos da maneira que você quiser. Eu não acho necessário que tais pessoas tenham filhos, a menos que você esteja disposto a dedicar tempo. Você não deve cometer esse crime. Não é necessário. Mas uma vez que você tenha, você precisa dedicar tempo. E antes de tudo, você precisa se firmar. Você deve se tornar aquele tipo de pessoa que a criança vai admirar e vai amar estar junto. Então, até mesmo o tempo pode ser ajustado. Se eles realmente estão admirando você, 5 minutos valem 5 dias. 5 minutos de contato são como 5 dias. Nada para ensinar. O que há para ensinar? O que há para ensinar? O que você sabe sobre a vida que a criança não sabe? Estou perguntando. Truques de sobrevivência, não os ensine muito cedo. Esse é um problema sério. Hoje em dia, acho que é um pouco menos do que costumava ser. Crianças de 3 anos, eles estão perguntando: o que você quer se tornar? Eu quero me tornar piloto. Eu quero me tornar um soldado. Hoje em dia, todo mundo quer, todos os meninos querem ser soldados porque esse é o jogo que eles estão jogando. Porque eu vejo nesses jogos, significa que a cabeça de alguém cai. Eles podem se tornar Jihad Jones. Porque desde a infância eles estão arrancando a cabeça das pessoas. Então, ao que você quer expor seus filhos é algo que todo pai e toda mãe precisa pensar, porque é a exposição, não é o ensino moral que vai colar, é a exposição a que a criança foi exposta, que realmente vai se perpetuar ao longo da vida dela. Você deve expor elas a todas as coisas positivas e maravilhosas. Coisas positivas não significa certo contra errado, simplesmente vida do jeito que é. Acho que, se as pessoas querem ter filhos, isso pode soar extremo, mas eu diria que pelo menos por 2 meses em um ano, quem tem filhos deve se retirar para um espaço natural. Não morar em tocas na cidade ou naqueles apartamentos como ninho de pássaros. Eles devem ir ao menos por 2 meses. Tudo bem, mesmo que você tenha que morar em uma barraca em algum lugar, mas eles devem viver na natureza, as crianças. Muito, muito, muito importante. Se você quiser ter seus filhos fisicamente, mentalmente saudáveis e equilibrados, o que é o mais importante. Os pais pensam que todas as coisas que não puderam fazer, eles devem alcançar por meio dos filhos. Então, eles deveriam ter criado cavalos de corrida. Eles não são uma extensão das suas ambições. Não são e não precisam ser. Então, é assim porque as pessoas pensam que elas são donas dos filhos. Não, eles não são sua propriedade. Acho que hoje em dia eles estão dizendo a você, a geração mais velha hesitou em dizer isso. Essa geração, quando eles têm 10 anos, estão dizendo a você, você não tem nenhum direito de me dizer o que fazer. Então isso significa dizer que você não diz nada a eles?
Não, é da sua conta ver, porque se você não os orientar, outra pessoa na rua irá. Ou alguém vai fazer de longa distância na internet, todos os tipos de criaturas estão por aí, certo? Portanto, sim, para protegê-los, para nutri-los, para permitir que explorem suas possibilidades, é seu dever fazer isso enquanto pai e mãe. Mas a preocupação dos pais talvez seja o que vai acontecer, o que vai acontecer. Me diga, quando você sente medo, isso é fantástico? Olá? É uma das emoções mais terríveis que você pode sentir. Por que estamos pensando que devemos ter medo do nosso futuro, não apenas do seu futuro, de tudo que você faz e até mesmo medo de Deus, certo? Medo de tudo. Qual é o sentido? Não existe isso. Não existe isso de que essa geração deva ser uma extensão da geração anterior. Essa geração deveria fazer algo que a geração anterior não poderia imaginar. É aí que existe um propósito para essa geração, não é? Caso contrário, qual é o sentido se você vai fazer as mesmas coisas? Em geral, todos nós temos quase o mesmo tamanho de crânio. Eu peço licença para a senhora. Então, o cérebro de uma pessoa brilha com genialidade, o cérebro de outra pessoa brilha com dor e sofrimento, tensão, estresse e tudo mais. Todas as coisas mais horríveis que ninguém quer acontecem na mente das pessoas. Então é uma questão de inteligência superior? É uma questão de alguma influência mágica de algum lugar? Ou seria uma questão de trazer o equilíbrio necessário para dentro de si, para que você se torne disponível para a magia da vida? Uma inteligência distorcida, por mais esperta que pareça, na periferia, não pode fazer essa vida acontecer de forma bela. Acima de tudo, equilíbrio é necessário. Equilíbrio em todos os níveis. Caso contrário, o nosso próprio corpo e o nosso próprio cérebro funcionarão contra a gente. Até um ponto em que a única ideia ou a única forma de relaxamento hoje em dia no mundo é o seu sono, ou bebida, ou droga. Tudo que você está tentando fazer é ficar sem cérebro por um período de tempo, porque o cérebro se tornou um incômodo tão grande. Se você não tivesse um, você seria pelo menos pacífico. Sim. O que levou milhões de anos de evolução para ser alcançado, hoje se tornou um incômodo. Aquilo que é o maior milagre dentro dessa estrutura humana, se tornou uma máquina de fabricar sofrimento. Existem muitos aspectos em relação a isso. Eu não quero tornar isso simplista demais, mas, acima de tudo, o mais importante é equilíbrio ou falta de equilíbrio. Então, esse mecanismo humano, que é o instrumento mais sofisticado do planeta, se você não prestar atenção suficiente nele, se ele se voltar contra você, não existe nada aqui no mundo que possa salvar você, porque nada é mais sofisticado do que esse aqui. Porque esse é do mais alto nível de evolução e sofisticação. Se este se voltar contra você, ninguém poderá te salvar, eu quero que você saiba disso. Então, se este não deve se voltar contra você, será... Para conhecer a totalidade do que este é, exigirá um certo nível de atenção. Mas para trazer equilíbrio a este, não custa muito.
Só que você está fazendo algumas coisas fundamentais de forma absolutamente errada. É só isso. Para saber a totalidade do que este é, isso é muita atenção, tempo, educação, assistência, orientação, tantas coisas estão envolvidas, mas para trazer um sentido de equilíbrio razoável em você, não é preciso muito. Você está fazendo algumas coisas basicamente erradas com a vida. Quando eu digo basicamente erradas, uma coisa é que, para que todos entendam, todas, ou você pode criar os seus próprios estímulos, mas essencialmente isso acontece a partir de dentro. Se essa única coisa não for compreendida, quando você se sentir infeliz, se você pensar, é este aqui, você está acabado. Você só está... O teclado está aqui, mas você está batendo na parede. Isso não vai funcionar. Essa única coisa fundamentalmente básica é algo que quase 90% da humanidade está fazendo sempre errado. Sempre que eles se sentem infelizes, eles acham que deve ser este ou aquele ou aquele. Uma vez, que você trilhe o caminho espiritual, essa questão e esse conflito de quanto de processo espiritual eu devo fazer e quanto do que, seja lá o que for chamado de vida, eu devo fazer. E para a maioria das pessoas o conflito é quando elas estão envolvidas em suas funções da vida, materialistas do dia a dia, elas anseiam pelo processo espiritual. Se você der a elas um processo espiritual, elas anseiam voltar para seu modo de vida materialista. Então, o quanto de cada, ou como eu devo fazer essas duas coisas? Você deveria fazer sua vida materialista. Quando dizemos materialista, aquilo que diz respeito e satisfaz o corpo físico e a mente, é a vida materialista. Não é certo separar isso, mas de qualquer maneira, invariavelmente as pessoas separam. Então, aquilo que satisfaz seu corpo e sua mente, o quanto disso você deve fazer, ou como você deveria fazer, significa, você deve fazer isso como se você fosse viver para sempre. O quanto, ou como eu devo fazer meu processo espiritual, você deve fazer como se hoje fosse seu último dia. De qual maneira é? Não. Um certo dia, um caçador pegou um pequeno pássaro, um passarinho bem pequeno, e ele estava prestes a tirar a sua vida. Então o passarinho disse, você pegou e comeu muitos animais muito maiores em sua vida, mas isso não satisfez sua fome? Eu, um pequeno passarinho, desse tamanho que sou, o que posso fazer para você? Então, por que me matar? Se você me permitir viver, eu lhe darei 3 ensinamentos inestimáveis, com os quais a sua vida será fenomenalmente rica. Um ensinamento eu te darei enquanto eu ainda estiver em sua mão. O segundo ensinamento eu te darei
quando eu pousar no telhado da sua casa. O terceiro ensinamento eu te darei quando eu pousar no topo daquela árvore. Então o caçador pensou a respeito, olhou para esse passarinho. Ele não serve nem como um aperitivo, pequeno demais. Então, ele disse, ok, me dê os ensinamentos. O primeiro ensinamento que o pássaro deu é, não importa quem, quaisquer pronunciamentos que eles façam, nunca acredite. Voou da mão dele, foi e pousou em cima do telhado. Então ele disse, seu tolo, você me deixou ir? Você sabe quem eu sou? Dentro da minha barriga, eu tenho um diamante que pesa 5 onças. Então o homem começou a lamentar seu infortúnio. Um diamante tão grande que eu deixei ir. Que tolo sou eu. Então o pássaro disse, você é definitivamente um tolo. Eu já te disse, nunca acredite em nenhum pronunciamento feito por qualquer pessoa, quem quer que seja. Veja, eu peso apenas 2 onças. Como eu posso ter um diamante de 5 onças na minha barriga, seu tolo? Então, o segundo ensinamento é, nunca olhe para trás e se arrependa de qualquer coisa que já passou. Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Sadhguru, há momentos na minha vida em que eu estou excelente, dando o meu máximo. Mas daí, de repente, surge um sentimento estranho que me diz, sua queda está próxima. Isso me incomoda. Talvez você tenha acabado de aterrissar. Sim, e com esse sentimento se infiltrando no organismo, meu desempenho começa a se deteriorar. Então, Sadhguru, como é que lutamos contra essas vozes monstruosas dentro da gente? Quantos monstros você tem dentro de você? Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo 2 vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisa ou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso, as pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Na Índia, temos um vocabulário enorme para essas coisas. Se você disser algo a alguém, esse é o meu ahankara, esse é o meu ego fazendo isso, essa é a minha alma, esse é meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego,
Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Paramatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim, você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse, que desastre, 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral, que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês, quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Esse é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Em sociedade, vivemos em grupos organizados. Nela continuará existindo sistema de crenças. Então, isso significa que continuarão a existir conflitos. Você está dizendo que eles vão continuar a acreditar? É isso que você está dizendo? Sistemas de crenças continuarão a existir. Você está fazendo uma previsão para o futuro? Não é necessariamente uma previsão. Eu acho que se sua inteligência funcionar, se você permitir que ela funcione, sua inteligência é incapaz de acreditar em qualquer coisa, não é mesmo? Sim ou não? Sim. Sua inteligência deseja conhecer. Ela não está pronta para acreditar em qualquer coisa, na verdade. Mas você está abandonando sua inteligência, porque seu medo é tão dominante. Você se sente confortável em acreditar. Mas se você permitir que sua inteligência te guie, sua inteligência não vai acreditar em nada. Ela quer conhecer tudo, não é? Sim, é essa a natureza da sua inteligência? Então, se você permitir que sua inteligência funcione, então você verá, todas as suas crenças apenas se desmoronarão. Porque você sabe que não sabe, não é isso? Mas é preciso de muita pressão para fazer você admitir isso. Mas, na verdade, você sabe que não sabe, não é? Você sabe? Sim, então qual é o problema? Você não precisa admitir para ninguém, pelo menos para você mesmo. Você não pode admitir, ok, eu não sei. Se você não sabe, você vê que você tem que usar a sua inteligência? Você vê isso? Veja, suponhamos que está completamente escuro. Você não sabe como é o chão. Você vê o quão alerta você vai ficar a cada passo que você der? É assim que é. Quando você não sabe, tudo se torna luminoso. É assim, apenas observando. Sua inteligência está estimulada e à procura. Quando você assume eu sei, tudo se acomoda e você continua com sua vida estúpida, não é? Tudo certo se você usar sua inteligência? Você tem a sua permissão? Está tudo bem para você usar sua inteligência? Ou isso é contra Deus? Está tudo bem. Eu estou perguntando a você.
É contra Deus se você empregar sua inteligência e viver a sua vida? Se Deus fosse contra a inteligência, Ele não teria a criado, não é? Se o Criador fosse contra você funcionando inteligentemente, isso não teria sido dado a você, não é? Então, se você utilizar a sua inteligência, você verá, sua inteligência não está disposta a acreditar em nada. Isso é apenas um medo em você. Nunca acredite que é Bhakti. Não é Bhakti. É apenas o medo que está fazendo você acreditar nessas coisas, não é? É por isso que você faz Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya e Bhakti juntos. Se Bhakti vem, me desculpe, você sabe o que é Bhaya Bhakti? Você não? Bhaya significa medo, Bhakti significa devoção. Veja, se a devoção vem, não existirá medo em você. Se o medo existe, então a devoção não surgiu. Mas você fez um híbrido. Você quer ter os dois. Bhaya Bhakti. Não existe Bhaya Bhakti, somente Bhaya, somente medo. Medo e devoção não podem existir juntos. Por favor, veja isso.